pessoal, então eu vou começar agora a falar sobre administração indireta, certo? Nós desmembramos ela em várias frações para ficar didaticamente melhor aproveitamento de vocês aí no desempenho das provas, ok? A gente está na semana 4, dia 2, primeira parte. Antes de nós falarmos especificamente sobre as autarquias, vamos dar uma pincelada na administração indireta. A gente estudou na última aula sobre a administração direta, certo? Então a administração indireta, ela é composta por entes, ou seja, entidades. Agora não é órgãos, diferente de órgãos. Entidades diferente de órgãos, guarda isso. Todas dotadas de quê? Personalidade jurídica própria. Ou seja, uma reclamação trabalhista, exemplo, uma reclamação trabalhista de terceirizados vai entrar contra a autarquia no qual ele trabalha. Exemplo, no INSS, numa Anvisa, por exemplo. Então ele vai entrar em nome contra a União, não. Contra a administração direta, não. Contra o nome específico aí da autarquia, Anvisa, INSS, por exemplo. A Constituição Federal fala lá no artigo 37 que a administração descentralizada, a gente já viu isso daí, descentralizado, ou seja, estou criando uma nova pessoa jurídica. Ela é composta então por quem? Autarquias. Por exemplo da autarquia, vamos pôr de novo Anvisa. Exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras. Empresas públicas, exemplo, Caixa Econômica Federal, SERPRO, e fundações públicas e algumas universidades federais, ok? Então aqui acrescenta-se que a lei 11.107 de 2005, ela incluiu mais uma entidade, certo? No rol de entidades da administração indireta. Qual é? As associações públicas, ou seja, dos consórcios públicos. Então pode ocorrer um consórcio público que vai ter uma associação pública. Para que serve isso? Vamos supor, vou construir aí uma hidrelétrica, a União, juntamente com outros dois estados, um estado que faça a fronteira divisa com outro estado, estado membro do Brasil, tá? Então estado, não estado-nação, estado membro como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, ok? Então vou construir uma hidrelétrica, tá? E essa hidrelétrica lá vai ter a possibilidade de ter o que? A União entrando com recurso, vamos supor Minas Gerais, mais o estado lá vamos ver aqui, Goiás, certo? Esses três formaram um consórcio para gerir uma hidrelétrica. É possível isso? Sim, é possível, ok? Então essas pessoas jurídicas, elas vão ser o que? De direito público interno, integrantes da administração indireta, certo? Eu trouxe esse exemplo aqui, mas quando a gente for falar aí relacionados a consórcio, a gente dá uma pincelada, uma aprofundada maior, tá? E só para trazer que há essa possibilidade das associações públicas também. A administração indireta, então, ela pode existir em todas as esferas da federação. O que significa isso?
significa que eu posso ter uma autarquia aonde? Posso ter na União, no Estado, no município e até mesmo aonde? No Distrito Federal. Distrito Federal nós temos aqui a Visa-DF, certo? Que ela faz aí um papel parecido, não igual, parecido com a Anvisa em alguns aspectos, não em todos, tá? Então, a administração pública direta e o que indireta no artigo 37 vai falar que é o que? Para qualquer dos poderes, ou seja, qualquer dos poderes significa que o poder legislativo, ele pode criar uma administração indireta? Pode ou não? Resposta sim, pode. Está na Constituição Federal. Então, posso criar na União, como a gente falou, nos estados, Distrito Federal e nos municípios, ok? O que mais? Agora vamos falar sobre alguns aspectos iniciais de autarquias. Autarquia é o que? A junção de duas expressões autos de próprio, arquia de direção. Então significa uma entidade que se comanda, tem sua própria direção. Então a palavra bem expressa no sentido em que deve ter então para as entidades de administração, entidades autônomas administrativamente, certo? Não é a classificação aqui, tá? Aqui é autônoma administrativamente, que significa dizer o que? Que ela tem autonomia na área administrativa, então para a gestão das pessoas, das contratações públicas, certo? Então ela tem lá o seu corpo técnico para fins das aquisições, vai ter o pessoal do patrimônio para fazer a gerência desses patrimônios que são próprios da autarquia, perfeito? Então é nesse sentido a autonomia deles. O decreto-lei ele vai falar que a definição sobre o tema. Então, um serviço autônomo sobre a autarquia, tá? É um serviço autônomo criado por lei, tem personalidade jurídica, tudo relevante, ó. Criação por lei, personalidade jurídica, patrimônios e receitas próprios são deles, diferente, por exemplo, do patrimônio do ministério que pertence à União. Aqui não, aqui a autarquia vai ter o patrimônio próprio. Para executar atividades típicas, ou olha, isso aqui é importante também, ó, atividades típicas de quem? Da administração pública. Se é aqui que é uma atividade típica, é aquela, em linhas gerais, é aquela que não pode ser o que? Delegada a particulares. Certo? Então ela está sob o regime jurídico de direito público ou privado? Isso, público, perfeito. Ok? Que requeram para melhor funcionamento, gestão estativa, financeira descentralizada, ok? Então vejo que é descentralizada e não desconcentrada. A definição de 67, então veja que você leu uma definição da autarquia de 1967, trouxe então a omissão apenas da natureza da personalidade, que é de direito público, como nós já falamos aí, ok? Não poderia ser diferente, porque as autarquias então elas desempenham atividades exclusivas do Estado. Atividades exclusivas do Estado são as atividades que não podem ser delegadas, sendo, ok? Então,
personalidade de direito público com garantia de tratamento diferenciado. Dá um exemplo de tratamento diferenciado. Por exemplo, empresas públicas e sociedades de economia mista estão explorando atividades econômicas e ao estarem exercendo essas atividades de exploração econômica, elas estão concorrendo com a iniciativa privada. Então não seria justo eles terem um tratamento diferenciado. Exemplo, isenção de impostos, certo? Então não teria sentido, mas essa daqui ela não concorre com a iniciativa privada. Então ela é dotada de personalidade jurídica de direito público, então tem sim um tratamento diferenciado. Características gerais da autarquia, então elas, como a gente já falou, elas envolvem atividades típicas de Estado ou da administração, sejam lá quais forem essas no momento histórico atravessado. O que significa isso? Significa que essas atividades, a depender do momento histórico, elas vão deixar de ser típicas, correto? Me dá um exemplo. Estados Unidos, as prisões são administradas por quem? Por empresas privadas. E aqui no Brasil, não pode acontecer isso? A resposta não, porque são atividades típicas da administração, algo que não pode ser passado para as empresas privadas, porque são pessoas jurídicas de direito privado. Mas veja que, será que em um momento histórico eles não vão passar, por exemplo, esses presídios para serem administrados aí pela iniciativa privada? Pode ocorrer, ok? Pode ocorrer. Então, vai depender desse momento histórico. Então não se pode criar autarquia para exploração da atividade econômica. A regra, não se pode criar autarquia para exploração da atividade econômica. Tem exceção? Não. A exceção apenas com relação para a criação de exploração da atividade 100% econômica, não tem, mas eventualmente pode ocorrer que uma entidade de administração pública explorar atividades econômicas? Sim. Um exemplo. Aqui, ó, o INSS, ele quer vender lá um imóvel dele. Quando ele está vendendo esse imóvel aqui, ele não está agindo como as atividades típicas do Estado. Ele está explorando a atividade econômica. Então, nesse caso aqui, ele está vendendo imóvel. Então é uma exceção, mas nota que ele não foi criado para vendas de imóveis, certo? Então, de forma muito excepcional, eles podem sim explorar atividades econômicas aí. De acordo com a Constituição Federal, então as autarquias são as únicas entidades que nascem por lei. O que significa isso? Que eu preciso ter o que? Uma lei, mas não é uma lei qualquer, uma lei específica. O que é a diferença? Qual é a diferença? Lei específica que vai tratar somente sobre essa matéria, que é da criação dessa autarquia, ok? Olha o que diz a Constituição Federal. Somente por lei específica poderá ser o que? Criada uma autarquia. Então, autarquia somente por lei. E veja, ele vai continuar aqui, ó. A gente vai olhar lá depois que a gente estiver estudando essas outras entidades. Mas já vamos colocar aqui um apontamento que lei específica autoriza quem? A instituição de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de fundação. Então, cabendo neste último caso, no caso de quem? Último caso, fundação, definir a área de atuação. O que ele está me dizendo aqui? Então, uma lei, certo?
qualquer lei? Não. Uma lei específica. O que ela faz? Ela pode criar ou ela pode autorizar. Autorizar o quê? A criação. Então, uma lei específica pode criar o quê? Somente autarquias. Certo? Aí eu vou colocar uma ressalva aqui, como sempre, né? Que é o que? O STF diz que o que? Uma fundação pública de direito público, ela equipara-se, então são equiparados. Então uma fundação pública de direito público é equiparada a quê? É equiparado a uma autarquia. Então ela, se for de direito público, vai ser criada também por lei, segundo aí o STF, ok? E autorizar a criação, quem que autoriza a criação é o poder público, certo? A União, os estados, o Distrito Federal, conforme aí a esfera que estiver sendo autorizado. Mas autorizar quais? As empresas públicas, sociedade de economia mistas e as fundações públicas. Agora quem de direito privado, certo? Então é essa definição aí, você tem que cuidar com isso. Então a autarquia, como a gente já falou, nasce com a lei, enquanto as outras elas são autorizadas por lei, certo? Então vai depender do que outros atos para ocorrer a criação das outras entidades. Exemplo, precisa um contrato social ser registrado numa junta comercial para nascer uma sociedade de economia mista, por exemplo, entendeu? Então é isso. Então autorização é diferente de nascimento com a lei. Por fim, nós temos o quê? Nós temos a criação. E temos aqui agora a extinção. Se uma autarquia nasce por lei específica, obviamente que a sua extinção também vai ocorrer por lei específica devido ao princípio da simetria, certo? Isso significa a simetria como se fosse um espelhamento, certo? Que ocorrer de um lado tem que ocorrer de outro. Então de um lado ocorreu para criar, foi por meio de lei. Então para extinguir também vai ser por meio de lei. Ocorre também a situação da possibilidade de ocorrer o que? A criação de uma autarquia por meio de medida provisória. Quem disse que tem essa possibilidade? O STF, quando ele estava julgando o caso lá do Instituto Chico Mendes. Lembrando que aquela declaração de incondicionalidade que ocorreu lá, para quem sabe, não foi por causa de ter ocorrido por medida provisória, certo? Mas foi porque não passou pela comissão mista dos deputados lá para examinar as medidas provisórias, certo? Então não tem uma medida, tem uma comissão. O que é comissão mista? É uma comissão que tem o que? Deputados e tem o que? Senadores, para examinar a matéria, para emitir o que? Um parecer prévio, certo? Parecer prévio, então, antes de ser apreciado em sessão separada pelo plenário de cada casa. Então, o que é uma sessão separada? Significa que vai ter uma sessão na Câmara dos Deputados e uma sessão no Senado Federal, separados, não no Congresso Nacional. Perfeito? Então, resumo dessa página aqui. Posso criar uma autarquia
por medida provisória? Sim, mas eu tenho que ter o que? Essa observância. Então tem que ter o que? Se for configurado a relevância e urgência, dificilmente vai ser, mas se for configurado relevância e urgência, poderá o que? Ocorrer por medida provisória, que tem força de lei, a criação de uma autarquia. Qual a condição? A condição 2 é o que? Que tenha o que? A apreciação por meio de parecer prévio da Comissão Mista de Deputados e Senadores. Ok? Pessoal, o que nós tínhamos para essa aula seria isso. Então, até a próxima. Aqui a gente está falando sobre fundações públicas que, quando for de direito público, como nós já falamos, vai ter aí equiparação a uma autarquia. Beleza? Então, um abraço, até breve.